Fala devs, beleza? Hoje a gente vai continuar a nossa saga de testes automatizados. Esse vai ser o nosso terceiro vídeo e a gente vai fazer ali na prática alguns testes em uma classe de cálculos matemáticos. Então a gente vai criar uma classe de cálculos e vamos fazer os testes unitários com base no Jest, na biblioteca de testes. Então para começar a gente vai criar uma pasta chamada math calculation. E dentro dessa pasta, vamos criar um arquivo com o mesmo nome, mathcalculation.ts. E nessa classe, a gente vai usar ela para fazer algumas operações matemáticas básicas, né? Então, eu vou fazer um export class mathcalculation. E aí, a gente vai conter aqui as 4 operações matemáticas básicas, que são add, subtract, multiply e divide. Beleza. Então aqui a gente vai fazer a função, né, que é add, e aí a gente vai receber dois números, né? Então number 1, que vai ser o número 1, que vai ser do tipo number, e o number 2, que vai ser também do tipo number. Isso aqui vai retornar, obviamente, um valor do tipo number. Então a gente vai abrir aqui nossa função e vamos dizer que vamos retornar o number 1 mais number 2, certo? Número 1 mais número 2. E aí a gente vai fazer a mesma operação para as 4 funções, né? Então, quando for subtract, a gente vai subtrair. Quando for multiplicar, a gente vai fazer a operação de multiplicação. E o dividir, a mesma coisa. Então, temos aqui as 4 operações básicas matemáticas e a gente tem aqui dentro de cada função a sua implementação, né? Então, eu vou somar, subtrair, multiplicar e dividir. Agora, para fazer o teste unitário, a gente vai vir aqui na mesma pasta e criar um arquivo como mathcalculation, no nome, .spec.ts. Esse spec ele é muito importante no nome do nosso arquivo, porque é a partir dele que o Jest vai entender qual arquivo ele precisa executar para poder fazer o teste unitário funcionar. Então, sempre que for fazer um teste, você coloca .spec no nome do arquivo. Isso, lógico que é modificável, né? Você pode mudar, mas como padrão da comunidade, a gente deixa como .spec, que aí toda vez que você pegar um projeto com Node, com JavaScript, TypeScript, você vai entender que .spec é um arquivo de teste. Então, a gente vai fazer um describe aqui dentro desse arquivo e vai dizer que vai ser o math calculation tests aqui na nossa suíte de teste, né? Então a gente passa uma descrição e aí vou criar aqui uma função anônima para iniciar nossa suíte de testes. E aqui é o seguinte, eu posso usar tanto o it quanto o teste para executar um teste, né? Aqui vai ser só mais questão de nomenclatura. Os dois vão fazer a mesma coisa. Eu consigo iniciar uma suíte de teste a partir dessas duas funções. Então eu vou colocar aqui it should add numbers como nosso primeiro teste. E aí vou criar uma função anônima e aqui dentro vai ser a execução do teste em si. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar a nossa classe de operações matemáticas, né? Então vou criar aqui const math calculation vai ser igual, vai ser math calculation igual a new, e aí eu vou instanciar aqui o nosso math calculation. Beleza. Uma vez com a instância, eu vou executar esse meu cálculo, né? Então vou dizer que o result vai ser igual a mathcalculation.add, e aí eu vou passar os dois números. Então eu vou passar aqui 1 e 1, que eu quero que ele tente somar 1 mais 1, e o resultado disso tem que ser 2, tá? Então, para poder eu aferir se esse resultado está correto, eu vou utilizar o expect, que vai vir aqui junto do pacote do Jest. Então, eu vou dar um expect result, e aí para eu fazer aqui uma operação de comparação, eu vou usar o to be. Então, vou dar um expect result, que é o resultado que eu quero passar, ou qualquer outra variável, e vou dizer que esse resultado tem que ser 2. Então, toda vez que eu somar 1 mais 1, ele tem que dar 2. Então, para fazer aqui o teste, eu vou abrir meu terminal e vou digitar npm test. Ele vai executar aquela nossa primeira suíte de teste, que foi o Hello World que a gente fez,
E aqui é a nossa segunda, né, que é o mathcalculation.spec.ts, e está dizendo que o teste passou aqui, né? Então, você pode ver que ele executou os 2 testes e os 2 passaram. Então, é aqui que começa a ficar divertido. Por quê? Se eu mudar esse meu teste aqui, né? Se eu disser que eu quero adicionar 1 mais 4 e esperar que seja 2, quando eu executar meu teste, ele vai falhar. Então, vou fazer aqui a execução do teste e ele está dizendo que o esperado era que fosse 2, mas deu 5. Obviamente, eu estou passando 1 mais 4 para a nossa classe somar e ele corretamente está identificando aqui o erro, né? Então, se eu voltar aqui para 1, ele vai passar novamente. Então, a ideia do teste unitário é que a gente possa ter esse feedback rápido de alguma alteração que a gente possa estar fazendo no nosso software, no nosso sistema. Então, vamos supor que você está lá numa feature e você está fazendo uma alteração e você quer saber se essa alteração está correta, né? Ela está funcionando e não está quebrando outras partes do sistema, né? Então, você entrou lá no Math Calculation e aí você mudou de mais para menos, certo? E aí, se eu rodar o teste unitário aqui de novo, ele vai quebrar, porque ele não vai entender que esse cálculo está errado, né? Então, o esperado foi 2, mas recebeu 0. Por quê? A gente fez um expect, a gente fez um teste e a soma de 1 mais 1 deveria ser 2, mas deu 0 porque lá na implementação a gente está subtraindo ao invés de somar, né? Então, essa que é a ideia dos testes unitários. Agora vamos criar o nosso segundo teste. Então, vou copiar aqui esse primeiro teste, vou dar um should subtract numbers, colocar subtract numbers e vou dizer aqui que vai ser um subtract e os valores que eu vou passar serão 5 e 3. Então, na subtração de 5 menos 3, eu espero que o resultado seja 2 também. Só para diferenciar, vamos mudar aqui, eu vou colocar 6 menos 3, que aí vai ter que dar 3. Então, deixa eu corrigir aqui, se eu executar esse teste, ele tem que passar. Então, 6 menos 3 tem que dar 3, passou. Se eu colocar 6 menos 4 e disser que o resultado tem que ser 3, ele tem que falhar. Então, é isso que a gente vai ver agora. Falhou. Então, ele disse aqui que o esperado era 3, mas recebeu 2. Então, vou voltar aqui para 3. E aí, beleza. Agora, vamos criar aqui nosso terceiro teste, que vai ser o de multiplicação. Então, should multiply numbers, e aí eu vou dizer que 3 vezes 3 tem que dar 9. Então, vamos lá, vamos executar. Nosso teste deu problema. Porque eu não mudei aqui. Aqui tem que ser o multiply. Vamos executar novamente. Beleza, passou. E aí o último teste vai ser o divide, e eu vou mudar aqui para divide, e vou dizer que 10 dividido por 5 tem que dar 2. Então, vou executar aqui o npm teste, vamos ver o resultado. Beleza, todos os testes estão passando. Então, aqui a gente tem a garantia de que qualquer modificação que eu faça em uma dessas funções, se por acaso a implementação mudar o comportamento do meu método, eu vou conseguir pegar com um teste unitário. Esse foi um vídeo prático, a gente fez um teste ali na classe Math Calculations, para mostrar ali na prática como que é um teste unitário, e no próximo vídeo a gente vai fazer ali um teste na classe cliente, né? Seria uma classe mais próximo do real que você teria no sistema e no seu trabalho. Então é isso, se inscreve, deixa seu joinha e até o próximo vídeo. Valeu!